governo brasileiro tem anunciado que pretende mudar a lei de direito autoral, mas até agora só divulgou um documento de diretrizes, no qual afirma que existe uma, aspas, baixa institucionalização do setor autoral do Estado e um marco legal inadequado. Os especialistas do Ministério da Cultura têm razão? A lei do direito autoral de 1998 é mesmo inadequada? Esse é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Em um debate realizado em Santa Catarina no final do ano passado, um dos participantes defendeu a atualização da lei do direito autoral brasileiro, dizendo que ela ainda pensa em partitura, mas ignora o sampler. As questões relacionadas às novas tecnologias, em especial a internet, estão mesmo carentes de uma nova legislação para proteger os autores? Nós entramos nesse debate no programa de hoje. Nossos convidados são o juiz José João Calanzani e o advogado e professor Hildebrando Pontes Neto, que é um especialista em direito autoral. Professor Hildebrando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já atua nessa área do direito autoral há bastante tempo, né, professor? Já há algum tempo, né? É. Desde quando eu me interessei pela matéria, e convenhamos que já tem um pouco de estrada rodada, no estudo dessa questão. O senhor atualmente é professor em qual ou quais faculdades, professor? Só me dedico apenas à Faculdade de Direito Milton Campos. Milton Campos. Que, aliás, é a faculdade de formação do Dr. Calanzani, não é isso, Dr. Calanzani? Eu tive a honra de ser professor lá em 1975, quando eles fundaram a faculdade e eu lecionava a língua portuguesa no primeiro período. E em 1978, já apaixonado pelo direito, eu comecei o curso, formei em 1982. O senhor, como juiz, já está aposentado? Já. Mas continua na... Eu continuo fazendo palestra na escola judicial, né? E hoje mais escrevendo do que lecionando. Perfeito. Professor Hildebrando, essa ideia do governo, principalmente do Ministério da Cultura, de que precisamos mexer na lei do direito autoral, o senhor acha oportuna? Está na hora mesmo de mexer? Precisamos preencher lacunas na lei? Eu creio que transformar a lei na sua integralidade, como pretende o Ministério da Cultura, é absolutamente inoportuno. Eu abriria até uma perspectiva para discutir algumas modificações pontuais na atual lei. Por que eu assim me posiciono? Em primeiro lugar, porque essa lei que aí está, 9.610 de 98, é uma lei que tem um pouco mais de 10 anos de aplicação. E agora que os tribunais brasileiros começam, por manifestações pretorianas, a adequarem a aplicação da lei do ponto de vista das relações autorais. Sim. Significa dizer que a justiça brasileira vai, através das suas decisões, educando a sociedade brasileira, instigando-lhe, de uma certa forma, a respeitar os direitos daqueles que produzem intelectualmente. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a lei agora é que está começando a ser verdadeiramente assimilada pelo judiciário. Exatamente. Agora que a sociedade começa a assimilar, vem uma proposta para sua alteração radical. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a lei autoral brasileira é moderna. Ela se inclui nos principais diplomas autorais existentes e, até certo ponto, ela já sofreu uma harmonização com pressupostos de TRIPS, um tratado que vingou na rodada do Uruguai em 94 e que, portanto, ela se perfila aos principais diplomas da sociedade internacional. Perfeito. Professor Calanzani, eu queria inicialmente a sua opinião. O que o senhor pensa da lei do direito autoral e o senhor acha que está na hora de mexer nela? Certo. O Ministério falou no termo inadequado. Em termos de norma jurídica, né? A gente fala norma em termos genéricos, porque a gente divide em regras e princípios, né? E alguns princípios que eles são genéricos, eles não mudam. O princípio da razoabilidade, da moralidade, permanecem. Mas as regras, realmente, elas têm que acompanhar a evolução humana. Agora, eu me pergunto o que tem de inadequado na lei, né?
É claro que se ficássemos com o mesmo Código de Trânsito de 1950, hoje ele estaria inadequado, anacrônico, né? Mas esta lei, ela já é uma evolução da lei de 73, né, professor? Exatamente. A 5.988. E eu tive a oportunidade de até julgar um caso de direito autoral nessa lei em 94, na cidade de Governador Valadares, música. Né? Foi até uma coisa interessante, que o ECAD autuou um motel por usar a música ambiente. E ele se defendeu dizendo que aquilo era rádio, o rádio é público, todo mundo usa. E qual foi a argumentação para que se mantivesse a autuação e decidir a favor dos artistas e do ECAD? É que, se ele faz uma propaganda lá, motel, tal, música ambiente, televisão, música ambiente, e o outro não tem, o cliente vai para lá. Então, ou seja, ele está comercializando o produto. Então ele está se aproveitando, tendo um ganho com aquilo que é criação artística. Perfeito. E aí a decisão foi depois confirmada pelo tribunal. Né? A cópia e a reprodução quase infinita de textos jornalísticos em sites e blogs na internet é um dos problemas que os profissionais de imprensa, por exemplo, enfrentam. Há 10 anos, os jornalistas até criaram uma associação para tratar especificamente desse assunto. A respeito disso, nós ouvimos a repórter fotográfica Vera Godoy, que é a diretora dessa associação, a APJOR, e também diretora do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Acompanhe a fala dela. É muito comum hoje as pessoas usarem parte de um trabalho intelectual, fazer algumas adaptações e se arvorar de autor. E aí, assim, como o meio da internet e possivelmente outras ferramentas que a internet com certeza ainda vai descobrir daqui para frente, é muito fluido, é muito difícil. Nós pessoas, nós consumidores, a gente tem que ter a conscientização de que dessas informações, do texto dessa lei, principalmente dessa nova lei, que vai vigorar daqui para frente, né? O texto dela, todo mundo tem um pregado na parede, porque, assim, na falta de ferramentas, olha, a gente já sabe que com essas possibilidades tecnológicas, a fronteira entre o público e o privado está totalmente borrada, está totalmente insegura, incerta. Professor Hildebrando, essa questão que a Vera toca de passagem ali na internet, que é aparentemente uma terra de ninguém, né, em que todo mundo vai lá, puxa um texto, reproduz aqui, reproduz ali. Isso tem como resolver isso pela lei do direito autoral atualmente, por exemplo? Há proteção do autor do conteúdo? Veja o seguinte, em primeiro lugar, até eu agradeço a pergunta que dá possibilidade a uma reflexão que me parece essencial a motivar a transformação da lei do ponto de vista do governo federal. Em primeiro lugar, o governo federal está empenhado em eliminar a ignorância digital do brasileiro. É um projeto que se me afigura absolutamente adequado, importante, e que o governo deve ir à frente, e eu apoio integralmente essa modalidade de iniciativa. Isso é um fato. O outro fato é que, para que você promova a erradicação da ignorância digital, você o fará à custa do trabalho alheio. Essa é a confusão, ou esse é o limite cinzento que advém da discussão e que isso não foi ainda devidamente aclarado. Todos sabemos que a rede é meio de comunicação e de negócio. Ora, se a internet é um meio, evidentemente que é um meio onde as utilizações nas infovias eletrônicas de conhecimento e os negócios realizados trazem uma determinada dificuldade, porque a rede por si só, ela derrogou o princípio da territorialidade. Perfeito. Professor Hildebrando, esse tema é tão importante que eu vou interrompê-lo e nós vamos voltar a falar dele no próximo bloco. Nós voltamos já.